Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Gisele do canal Gisele Naves. Nessa playlist você assiste a resolução de questões de Química da prova da UFO, processo seletivo de 2024. E a primeira questão que eu vou resolver com vocês é a questão número 73. Para começar a resolução, vou fazer a leitura do enunciado. O biodiesel é um combustível produzido a partir de, por exemplo, óleos vegetais e gordura de origem animal, por meio de um processo chamado transesterificação. E sua importância na atualidade está relacionada a benefícios ambientais, sociais e econômicos. Além disso, favorece a diversificação da matriz energética, reduzindo a dependência de combustíveis fósseis, como o petróleo. A figura a seguir ilustra as etapas de um processo ideal de produção de biodiesel, que evidencia, além dos reagentes e produtos, os produtos de reação e separação até chegada na obtenção do biodiesel. E aí a gente olha para essa figura e essa questão deu um pouco de falatório, porque essa figura é ruim, ela mostra pouca coisa pra gente. A gente vai escolher a alternativa por exclusão das falsas. Então, olhando aqui, quero chamar a atenção de todo mundo que as enzimas, o óleo graxo e o álcool são colocados aqui nesse lugar e vão entrar aqui no ponto A. E é aqui que vai acontecer a reação química. Beleza, e agora sabendo disso, nós vamos olhar para essa figura que está disponível nesse site aqui, que foi indicado pela UFO. Nós vamos, baseando na figura acima, pode-se inferir que nas etapas temos que escolher a alternativa correta. Vamos começar pela alternativa A. Na etapa C, ocorre a filtração dos produtos da reação que ocorreu na etapa A. Então, vamos olhar aqui, a pergunta é sobre C. Em A, a gente coloca tudo isso para reagir. Aí, olha, daqui do A, escorrega para cá e vem para o C. No C, parte vem para o B, parte volta para o A. Essa parte que volta para o A vem dar uma olhada, ó. Óleo que não reagiu, enzimas e álcool. Então, essa estrutura C está jogando de volta para o A para fazer a reação daquele que não reagiu. A alternativa sugere que em C ocorre filtração de produtos da reação da etapa A. Aparentemente, essa é a alternativa correta. A gente vai olhar as outras alternativas para ver se é um pouco possível cancelar, o que reforça o gabarito ser mesmo a alternativa A. Na alternativa B e D, ocorre o uso de catalisador para potencializar a produção do biodiesel. Então, está dizendo que em B e que em D acontece o uso de catalisador. Quando a gente fala de catalisador é uma substância que acelera a reação. E essa questão tem catalisador sim, ó. São as enzimas, catalisadores naturais. E veja só, as enzimas estão atuando só na etapa A. Elas não atuam na etapa B e D. Vou cancelar essa opção pelo uso do catalisador. Letra C. A etapa D ocorre uma reação química que gera álcool e glicerol. Vou olhar aqui na etapa D. Olha, a etapa D está gerando glicerol e nela chega glicerol e álcool. Então, está dizendo que é uma reação que gera álcool. Na verdade, está recebendo glicerol e álcool. Está aparentemente liberando glicerol, até libera álcool, mas recebe e redistribui, não gera, como está dizendo essa alternativa. Vou cancelar ela também. A alternativa D nos diz que na etapa B ocorre uma reação catalisada. Lembra? Catalisador é enzima. Na etapa D não tem catalisador. Etapa D é essa aqui. Etapa B é essa aqui. Não tem catalisador. Aparentemente, o catalisador atuou na etapa a etapa A mandou para C, o que virava biodiesel foi para a etapa B, parece que aqui está só armazenando e tirando sujidades ou coisas que não estão prontas ainda, e para cá vem o biodiesel. Então, não é catalisada, então a alternativa D está errada, o que nos deixa a alternativa A como alternativa correta. Não é que ela era maravilhosa, é que as outras estão erradas, então sobrou ela para ser o nosso gabarito. Uma questão, então, de pura interpretação da figura que estava aqui presente na questão.
A questão número 74 nos disse: sobre as várias propostas de classificação dos elementos químicos ao longo do século XIX e XX, encontramos algumas que tinham como parâmetros, por vezes, agrupamento de elementos químicos até então conhecidos, baseados em suas propriedades químicas ou físicas. Entre essas propostas, encontramos as D. Vamos julgar, então, as alternativas. Essa é uma questão que está nos falando sobre o histórico da tabela periódica, um assunto que fazia tempo que não caía em nenhum vestibular. Vamos dar uma olhada aqui, na proposta A, na alternativa A. Esses nomes eu vou falar do jeito que eu consigo, na minha língua portuguesa do interior de São Paulo. Chancontors, que organizou os elementos químicos na forma de parafuso, baseando-se no número de camadas eletrônicas do elemento químico. É verdade que esse cientista organizou na forma de um parafuso telúrico. Porém, não foi baseando-se no número de camadas, mas sim baseando-se nas massas. Então, essa combinação é que está errada. Alternativa B. Mendeleev organizou os elementos químicos em períodos, com base no ponto de fusão e de ebulição. O Mendeleev também organizou pela massa e não pelos pontos de fusão e pelos pontos de ebulição. Dobereiner organizou os elementos em tríades, tendo como referência os valores das massas atômicas. Esse é o gabarito dessa questão. Dobereiner, assim como quase todo mundo que organizou a tabela periódica, organizou pela massa atômica. Vou só ler a letra E. Newlands, que organizou os elementos químicos em grupos de 8, a lei das oitavas, de acordo com a valência de cada elemento. Não, era de acordo com a massa. Então, que informação que eu gostaria de te contar aqui nessa questão? Tirando a última tabela, que é a tabela atual, que é a tabela do Moseley, todo mundo organizava pela massa atômica. Só o Moseley que organizou pelo número atômico. E pelo número atômico é o atual. Todos os outros organizavam pela massa. E essa informação já me fazia escolher a alternativa correta, a alternativa C. A questão número 75 nos trouxe o seguinte enunciado. Para uma análise química, uma estudante necessitava de preparar uma solução de pH igual a 6. No entanto, ela tinha apenas uma solução de 30 ml, cujo pH era igual a 5. Para obter a solução desejada, esse estudante deve adicionar na solução original. Para resolver essa questão, eu vou fazer alguns cálculos importantes para a gente. Veja só, a estudante deseja preparar, então é o que ela quer conseguir. Ela quer conseguir uma solução de pH igual a 6. Veja só, o que significa um pH igual a 6? Significa que a concentração de H+, tem que ser igual a 10 a menos 6. No entanto, ela tinha apenas uma solução de 30 ml. Então, o volume da solução inicial é de 30 ml, vou por aqui, cujo pH era 5. Bom, se o pH é 5, quer dizer que ela vai ter uma concentração de H+, de 10 a menos 5 mol por litro nos dois casos da concentração. Se ela quer chegar nesse pH, eu não sei qual vai ser o volume final dessa solução. Eu vou inicialmente fazer o cálculo com a fórmula da diluição. A fórmula da diluição, o cálculo para essa é assim, ó. Molaridade inicial vezes volume inicial é igual a molaridade final, que multiplica o volume final também. Substituindo os valores, ó, a molaridade inicial é 10 a menos 5. O volume é 30 ml. A gente pode deixar em ml, desde que a gente entenda que o volume vai sair em ml. A molaridade final é 10 a menos 6 e o volume final a gente quer saber. Agora, vou isolar o volume final. Veja só, vai ficar 30, que multiplica 10 a menos 5, dividido por 10 a menos 6. Aqui, moçada, matemática, né? Simplifica, fica 10 embaixo, 10 a menos 1, e aí ele sobe 10 a mais 1, e esse volume final vai ser de 300 ml. Quando você encontra que o volume final é 300 ml, toma cuidado para não ir correndo marcar a alternativa A, porque não é ela. Esse é o volume final da solução. E o que a gente sabe sobre o volume final?
ele depende do volume que já tinha, que é o inicial, e do volume de água adicionado. Então, se o final é 300 e se o inicial era 30, qual que é o volume adicionado? Se eu fazer uma conta, e o volume adicionado vai ser igual a 270 ml de água destilada, como está indicado na alternativa B. Vou melhorar esse 3 aqui pra gente, ó, 300 aqui. Então, veja que interessante. Aqui é um exercício de diluição envolvendo pH e a pergunta não é o volume final, mas sim o volume de água adicionado. Uma questão muito bonita que vale muito a pena entender como ela funciona, porque é uma questão tradicional de diluição. Espero que você tenha compreendido a resolução e se você gostou desse vídeo, deixe seu joinha, deixe algum comentário aqui sobre o que você acha de questões da UFO, da prova da UFO em geral. E agora a questão 76. Um dos principais problemas do uso de fertilizantes nitrogenados na agricultura é a perda de nitrogênio na forma de gás amônia para a atmosfera. A figura representa um esquema de algumas estratégias e consequências quanto ao uso de fertilizantes modificados para sanar esse problema. Então está aqui o fertilizante com base de nitrogênio, que é a ureia. Aí tem a conversão íon-amônio, tem a desnitrificação, mexe com o pH, vira amônio no solo e na água, que vai para o ar. Aqui no texto, ainda na figura, está mostrando que a alteração do fertilizante mais efeito barreira baseado em membrana e filme e estratégias agronômicas, como por exemplo, estratégias de fertilização e irrigação. Repara que aqui está diferenciando o que é solo e o que está fora dele. A pergunta é, baseando-se na figura acima, então tem que olhar para ela, a alteração de fertilizante associada ao uso de barreira membrana filme permite. Antes de ler as alternativas, a gente vai ler o que a alteração do fertilizante e o efeito barreira baseado em membrana filme faz. Olha só, aumenta a CTC do solo, reduz o pH do solo, que são coisas que fazem reter mais amônio no solo, aumenta a nitrificação, aumenta a atividade biológica, que são coisas que aumentam a quantidade de amônio no solo. Inibe a atividade da ureia, que inibe a hidrólise da ureia. Aplicar como nitrogênio orgânico, que favorece a liberação controlada de íon amônio. Uma estrutura porosa, que absorve e captura amônio ou amônia. Reduz a troca gasosa. Mudança da resistência da volatilização da amônia. Agora que a gente sabe qual é a ação aqui, a gente vai ler o texto. Controlar a perda de nitrogênio pelo processo de escoamento e lixiviação. Escoamento, a água levando lixiviação, a lavagem da água. Não tem comentário sobre lixiviação aqui. Vou cancelar. Letra B. Diminuir o processo de nitrificação. Ó, quando fala diminuir o processo de nitrificação, aqui já tem, ó, aumentar a nitrificação. Aqui tá diminuir, então tá errado. Vou cancelar pegando o texto. Letra C. Elevar os valores de pH, que está escrito reduzir, que está escrito elevar, então vou cancelar. Letra D. Inibir a atividade da enzima urease. Inibir a atividade da ureia. Inibe a hidrólise da ureia. A hidrólise da ureia é feita pela urease. Parece que é isso, até porque tem que ser alguma alternativa. Que afeta diretamente o processo de volatilização da amônia no solo. Volatilização, porque olha aqui como nessa parte da figura. A urease, que degrada a ureia, produz um amônio, mexe com o pH do solo e faz amônia para o ar. Então, o gabarito é a letra D. Nessa prova, então, essa é a segunda questão que a gente tem que interpretar a figura. E dessa vez interpretar a figura e até o texto da figura. Uma questão diferente para quem está acostumado a fazer provas que tem cálculo, ou até para quem fez a questão anterior. A questão anterior tinha um cálculo tradicional de química. Bom, eu espero que se essa questão tinha sido um problema para você, agora ela esteja resolvido, esse problema esteja resolvido. A gente vai agora para a questão número 77. As vitaminas são essenciais à sobrevivência do homem, devendo estar presentes em sua alimentação diária. Sua absorção pelo organismo está ligada à sua solubilidade em água, vitaminas hidrossolúveis, ou em substâncias orgânicas, vitaminas lipossolúveis. A ingestão de vitamina A, que é o retinol, é importante para o desenvolvimento de um sistema imune saudável. A vitamina C, ácido ascórbico,
melhora a absorção gastrointestinal de ferro. A vitamina D, ergocalciferol, apresenta a capacidade de combater o raquitismo, doença da infância e da adolescência, caracterizada por uma mineração insuficiente no osso. Uma das funções da vitamina E, alfa-tocoferol, é ter elevado poder de antioxidante de combate a radicais livres. Tem uma referência? E a pergunta. E ainda, considere as representações orgânicas das vitaminas abaixo. Aí você tem várias das vitaminas, todas as citadas no texto. E agora, de acordo com as informações do texto e as fórmulas estruturais apresentadas. A alternativa A está dizendo que a vitamina A é hidrossolúvel. A gente vem olhar, para começar, na vitamina A. A vitamina A, veja só, ela tem uma pequena parte polar. E a maior parte da vitamina A, olha só, toda essa porção é apolar. Por isso que a vitamina A, ela não é hidrossolúvel, ela é lipossolúvel. Então, ela não é facilmente excretada pela urina. Não é essa a alternativa. Agora, vamos para a alternativa B. A vitamina D, tá aqui, ó, a vitamina D deve ser ingerida com água para evitar a sua perda no corpo por ser lipossolúvel. A vitamina D, ela é lipossolúvel mesmo. Olha, a porção apolar dela é bem grande. Olha só. Só essa pontinha aqui dela, que é uma pontinha polar. Ela é lipossolúvel sim, mas aqui está dizendo que ela deve ser ingerida com água. Ela não vai dissolver na água. Tá meio estranha essa alternativa. Vou cancelar. Vou procurar uma mais verdadeira. A alternativa C. A administração da vitamina C, daqui a vitamina C, deve ocorrer de maneira diária, em doses maiores que outras vitaminas, por ser hidrossolúvel. Vem dar uma olhada se a vitamina C é hidrossolúvel. Ó, ela tem essa parte polar, essa parte, essa parte, essa parte, essa parte e essa parte são partes polares. De fato, essa é uma vitamina muito hidrossolúvel. Essa parte aqui, que deve ocorrer de maneira diária, acho que é melhor um nutricionista recomendar isso, mas tudo bem você ingerir bastante vitamina C, porque o excesso dela você vai eliminar pela urina. Acho que você deveria consultar um médico ou um nutricionista para ver como que deve ser a sua ingestão de vitamina C, mas o fato é que por ser uma vitamina hidrossolúvel, o excesso dela você elimina pela urina, como estava sugerido ali na alternativa A. O gabarito aqui vai ficar letra C. Mas vamos olhar o que a alternativa D nos trouxe. A alternativa D disse que a vitamina E combate radicais livres por ser muito hidrossolúvel. Na hora que a gente olha, se a gente procura uma parte polar, olha, a parte polar dela é bem pequenininha. Quando compara com a parte apolar, que é a parte lipossolúvel. Então, aqui nessa questão, tá cobrando que se você entende quando é que uma vitamina é hidrossolúvel e quando ela é lipossolúvel. Quando ela for cheia de hidrocarbonetos, como essas partes em vermelho que eu grifei aqui, essas partes são partes apolares. E essa parte apolar é lipossolúvel. E assim, depois de analisar as alternativas, a gente fica com o gabarito alternativa C. Vamos agora à questão número 78. O bicarbonato de sódio, NaHCO3, e o vinagre, que é o ácido acético, está aqui, são dois ingredientes potentes que, quando misturados, podem ser utilizados de diversas formas. Usados separadamente, não são muito eficientes para fins de limpeza. Juntos, eles formam um produto natural e eficaz para esse fim. Combinados com água, esses ingredientes removem manchas, limpam banheiros, pias e aparelhos domésticos, retiram mofo, servem de remédio caseiro para dor de garganta e lavam cabelos oleosos. Tem a referência bibliográfica e a pergunta. Em relação aos reagentes utilizados juntos com o produto de limpeza, assinale a alternativa correta. Vamos julgar as alternativas, começando pela alternativa A. O bicarbonato de sódio, um dos reagentes, é um sal ácido que diminui o pH do meio. Para a gente saber qual é a natureza desse sal que está aqui, o aluno podia até pensar que ele é um sal ácido porque ele ainda tem esse H, mas a matéria aqui é hidrólise salina. Esse sal, quando reage com água, ele sofre uma hidrólise. A gente vai ver aqui a reação. Eu vou pôr
uma das etapas da reação aqui só para vocês perceberem o que rola. Vai formar NaOH, que é uma base forte, e esse NaOH vai dissociar. E vai formar o H2CO3, que é um ácido fraco. Então, essa daqui seria a primeira etapa. Então, depois, simplificando o íon comum, que é o íon sódio, você tem que a hidrólise do bicarbonato de sódio, quer dizer, a reação desse sal com água, leva à formação de OH- e ainda ácido carbônico. Bom, esse OH- aqui determina um caráter básico, pH alto. E a alternativa disse que diminuiu o pH. Está errada a alternativa. Agora, na alternativa B, o ácido carbônico, um dos produtos da reação dessas duas substâncias, se decompõe em dióxido de carbono e água. Bom, o ácido carbônico ele até está aqui, mas eu sei que você quer que eu te mostre a reação do bicarbonato com o vinagre. Bom, o bicarbonato, que é o NaHCO3, quando ele encontra o ácido carbônico, que é o CH3COOH, essa reação não vai caber aqui, então eu vou continuar ela aqui embaixo, tá? Então, o ácido vai perder o H, vai sair daqui e vai ficar assim. O acetato de sódio, que é um sal de ácido carboxílico. Aí esse H vai se combinar com o HCO3. H com HCO3 forma o H2CO3, que é o ácido carbônico, que é um ácido instável. E esse ácido se decompõe em água e gás carbônico. Essa é uma informação importante que você precisa saber. É por isso que quando você mistura bicarbonato de sódio e vinagre em solução aquosa, isso dá entre eles uma reação com produção de bolhas. A gente fala efervescência, que lembra a fervura. É o gás carbônico sendo produzido ali. Então, esse gás carbônico faz as bolhas e é isso que está dizendo na alternativa B. O ácido carbônico, um dos produtos, se decompõe em dióxido de carbono e água. Por isso, essa alternativa está correta. Mas ainda assim, a gente vai julgar os outros itens. E aliás, se você acabou de chegar nesse vídeo, se inscreve no canal, tá saindo a resolução da prova de 2024 e se você perdeu as primeiras questões, vou deixar um link aqui para você assistir desde a primeira questão de 2024. Julgando agora a alternativa C, o vinagre, um dos reagentes, é um ácido forte, pode parar. Vinagre é ácido carboxílico e os ácidos carboxílicos são ácidos fracos. A alternativa D diz que o bicarbonato de sódio e o vinagre reagem em uma proporção estequiométrica de 1:2. Olha, a gente pode até usar aqui, ó, a proporção foi de 1:1 e não de 1:2, a alternativa errada. A correta é mesmo a alternativa B. Vamos agora à questão 79. Pesquisadores da Universidade Federal do Paraná, UFPR, desenvolveram um repelente que impede o mosquito fêmea da dengue de reconhecer moléculas exaladas pelos seres humanos, como o ácido lático. O repelente criado possui um mecanismo de ação que age, tornando essa molécula menos atraente ao mosquito por transformações em suas funções químicas, sendo possível que a molécula modificada continue interagindo com seus receptores. Segundo eles, algumas funções químicas são importantes para que a nova molécula apresente a repelência, como a preservação de ésteres e amidas. Pela fórmula estrutural do ácido lático, precursor do repelente proposto, apresentada na figura abaixo, o pesquisador ressalta: percebemos a presença de uma carboxila e uma hidroxila, fáceis de manipular para amida e éster, respectivamente. Bom, vamos só fazer algumas marcações aqui, talvez facilite a percepção da resposta da nossa questão. O texto está falando aqui que tem uma carboxila, que é fácil manipular para amida, e ele diz também que tem uma hidroxila, que vai ser fácil para manipular para um éster. Então a gente tem que procurar, a partir desse ácido lático que está aqui, que esse pedacinho aqui, que é o pedacinho do ácido, ó, carboxila, vai formar uma amida. Então aqui vai ter que ter amida. E esse outro pedaço que está aqui, que é a hidroxila, vai ser fácil para virar o éster. É o que eu vou procurar nas opções aqui indicadas. Olha só, por que que aqui não é? Porque aqui virou um éster, cancelo aqui. Aqui pode ser, ó, formou uma amida, deu certo aqui. E aqui deu certo também,
formou um éster. O gabarito é B. Vamos olhar o que está errado no restante, ó. Aqui eles formaram uma amida, deu certo, mas aqui deixou hidroxila, então não deu a reação. Aqui formou a amida, deu certo, aqui formou cetona, não tem nem sentido formar cetona. Não nos orientou a isso. Então tá aqui todas as nossas moléculas, a única que de fato forma o produto final com ácido formando amida e com álcool formando éster é a alternativa B. Uma questão interessante que você tinha que ter a percepção o que vai virar o que. E agora, por fim, a nossa última questão da prova de 2024, a questão número 80. O refino do petróleo consiste na separação de seus componentes por meio da destilação fracionada, a qual tem o objetivo de fragmentar uma mistura complexa em frações mais simples. Hidrocarbonetos com diferentes propriedades físicas e químicas e aplicações diversas. O fator determinante para ocorrer a separação é a temperatura de ebulição de cada substância. O funcionamento da torre de destilação ocorre no sentido ascendente, de maneira que as frações menos voláteis sairão primeiramente nas partes inferiores, enquanto as frações mais voláteis sairão na parte superior, por último, após sucessivas evaporações e condensações. Então, agora, suponha que uma mistura de petróleo contendo hidrocarbonetos representados à esquerda do quadro abaixo tenha sido destilada na coluna de fracionamento, representada à direita. Assinale a alternativa que apresenta a ordem de saída na coluna de destilação fracionada, de baixo para cima, do menos volátil para o mais volátil. O texto está te falando, vamos pegar aqui, ó. Se você entendeu o que esse texto trouxe, ele praticamente contou como é que ele espera que você faça essa questão. Ele te fala que as frações menos voláteis sairão primeiro e na parte inferior. Então, as menos voláteis são as que têm maior temperatura de ebulição. Elas demoram muito para entrar em ebulição. Então, olha, as que saem primeiro, vou até anotar aqui para organizar. As que saem primeiro são as que são menos voláteis. As menos voláteis são as que têm a maior temperatura de ebulição. Todas as moléculas aqui são apolares. A diferença na ebulição delas, tamanho da cadeia. Por exemplo, dentre essas que estão aqui, a gente pode até contar carbono ou a gente pode somar aqui, ó. But tem 4, dimetil 5, 6. Então aqui tem 6 carbonos, vamos conferir, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Decano tem 10 carbonos. Ciclodecano tem 10 carbonos também. Trimetil, 3 metil, então 1, 2, 3 e ainda 5, aqui tem 8 carbonos. Na hora de escolher quem tem maior temperatura de ebulição é quem tem mais carbono. Ou vai ser decano ou vai ser ciclodecano. Os dois têm 10 carbonos, então eles são os primeiros. Eu posso bater o olho nas opções e ver se tem alguma alternativa em que um dos dois é o primeiro. Olha, a alternativa B e D põe decano primeiro, mas coloca um ciclodecano lá longe. A alternativa D fala primeiro ciclodecano, depois fala decano. E aí, pelo tanto de carbono, olha que a gente tem. Primeiro viria o trimetilpentano e depois o dimetilpentano, que tem menos carbono. Então, o gabarito aqui é a alternativa D, porque quanto mais carbonos, maior temperatura de ebulição. E aí a gente fez uma análise das alternativas para escolher o gabarito aqui, para colocá-los do menos volátil para, então, o mais volátil. Esse vídeo vai ficando por aqui, eu espero que ele tenha ajudado nos seus estudos e na sua revisão para a prova da UFO. Espero que você tenha muito sucesso nessa prova. E se precisar de alguma ajuda em química, passa nesse canal. Direto tá saindo resolução de questões de provas importantes. Esse vídeo fica por aqui, vejo vocês no próximo vídeo. Até mais!